Abra a tua Bíblia comigo, lá em 1 Tessalonicenses. Vamos lá, primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Primeira Tessalônica, capítulo 5, versículo 16 ao 22. Primeira Tessalonicenses 16, 22, diz assim, ó: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom, abstende-se de toda forma do mal. Amém? Feche teus olhos. Pai querido, fala conosco nessa manhã. Nos ensina na tua palavra, nos ensina na tua verdade. Verdade essa que nos liberta, que nos transforma, que trabalha, lapida o nosso coração. Nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te engrandecer. Faz segundo o teu querer e segundo a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Amados, Paulo ele tratou vários assuntos com a igreja de Tessalônica, mas uma das coisas que é muito clara nessa epístola é que Paulo ele queria que a igreja de Tessalônica tivesse uma vida espiritual ampla, né? Uma vida espiritual abençoada, uma vida espiritual de intimidade com Deus, porque como tem acontecido muitas vezes na igreja de hoje, lá em Tessalônica estava se criando uma situação onde o povo eles não estavam vivendo no Espírito, mas eles estavam sobrevivendo no Espírito. Há uma diferença. Viver no Espírito é ter da marcada pela presença, pessoa alegre, uma piada, um propósito, um foco do Espírito. Se você vê quando você olha, Deus, o diabo vai e começa a colocar as pedras. Por isso que eu preciso orar sem cessar. E eu tenho que sempre orar e falar: Deus, eu não quero que a minha vontade seja feita, mas eu quero que o teu querer, a tua vontade seja feita na minha vida. Porque o nosso querer, às vezes a Bíblia diz que enganoso e corrompido é o coração do homem. Às vezes o nosso querer não é o querer de Deus. Então, seja vigilante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Teve um grande pregador, os mais velhos devem ter ouvido falar dele, que era o Jimmy Swaggart. Esse grande pregador, uma certa vez, ele veio aqui no Brasil, ele lotou o Maracanã, irmão. Ele era um homem muito usado, mas muito usado. E esse homem depois se passou por um processo de divórcio, por causa de adultério, enfim. E um dia eu vi um pastor ministrando e falando que uma certa feita ele foi pregar na América. E ele passou numa igreja que o Jimmy Swaggart, depois de todo esse processo, estava pregando. E esse pastor falou que ele estava lá suando, se matando e pregando, e tinha 20 pessoas no culto. Aí eu te pergunto, o que faz um grande homem de Deus desse cair? Ele nunca foi um homem de Deus? Como não? Mas com um homem usado por Deus, porque quem dá o crescimento? Não é Deus? Então foi Deus que enviou aquelas milhares de pessoas para o Maracanã, para que houvesse cura, renovo, unção, enfim. O que faz um grande homem de Deus cair? É as pedrinhas. Esses dias eu ouvi aí uma situação do Benerim, que o Benerim não houve escândalo, mas separou, né? O que leva um homem a separar, irmão? Então tudo isso, irmão, aí você, não, o homem não é homem de Deus. Lógico que ele é.
mas ele não vigiou com as pedrinhas. Vigie, ora sem cessar. Fala, Deus. Sabe, irmão, a gente precisa parar com essa coisa de achar que a gente é de ferro. Ninguém é de ferro. Deus me dá a direção. Deus fala comigo. Deus me direciona. Deus, sem a sua direção eu não sou nada. 1 Samuel 5, quando os filisteus roubaram a arca de Deus, que representava o norte de Israel, o povo ficou assim, ó, igual aquele desenho que passava do Pica-Pau dos Ursos. O povo ficou assim, porque perdeu o norte. Se a arca de Deus, que tipifica o Espírito Santo, sair das nossas vidas, a gente perde o norte e a gente fica sem saber o que fazer. Então que nessa manhã você entenda e receba esse conselho. Seja alguém que ande na fiação com Deus. Amém? Atos capítulo 12, lá no versículo 5, a Bíblia diz que Pedro estava preso dentro do cárcere. E aí o que a igreja estava fazendo? Orando incessantemente. Sabe o que aconteceu? Deus mandou o anjo lá, e o anjo abriu a grade. A Bíblia fala que Pedro saiu pela porta da frente e ninguém nem viu. Esse é o poder da oração, querido. A oração, ela quebra os grilhões. A oração quebra as cadeias. Então tenha uma vida de interação com o Senhor. Ah, mas o meu trabalho não dá para me largar mais. Não precisa largar a máquina, irmão. Está lá fazendo o trabalho, está lá em linha direta com Deus. Terceiro conselho que Deus dá para a igreja de Tessalônica: ser agradecido por tudo. A pior coisa que tem na vida do homem é a ingratidão, irmão. Amém? Seja agradecido, né? Às vezes eu vejo tantos filhos, a mãe fez tudo pelo camarada, aí tudo na vida envelhece e passa. É isso? Aí o cara às vezes está lá com 40, a mãe já está com 70, 80, aí quer pegar a mãe e pôr no asilo, irmão. Você pode até a tua forma de enxergar isso. Eu não enxergo isso de forma normal. Ah, mas o senhor quer que eu faça o quê? Irmão, já pensou se a nossa mãe fosse falar isso quando a gente era pequeno? Você acha que a gente não deu trabalho? Você acha que a gente era anjinho? Às vezes eu acho que isso é ingratidão, querido. Sabe? Quanta situação que a gente passou e a mãe da gente estava lá com a gente. Então não faça isso não. Quantas pessoas que te ajudaram profissionalmente, né? Você entrou lá, você era boy, não sabia fazer o álcool copo, e a pessoa faz assim, faz assado. Aí o cara te ajuda, te fortalece, você fica bom. Aí a primeira oportunidade de emprego que tem, você abandona tudo e deixa o cara falando. Está errado, ingratidão. Olha o que está escrito aí no versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Seja grato por tudo. Quando a gente é criança, a gente fala tanta besteira, né? Hoje eu entendo, às vezes minha mãe dava umas pegadas, porque às vezes você ia lá, pô mãe, bife de novo. Hoje a gente entende que quem tem um bife na mesa tem que dar glória a Deus. Não é verdade? Mas a gente, quando é criança, a gente é assim, não é? Pô, é bife de novo, eu não aguento esse bife mais. A gente chega ao cúmulo de reclamar, pô, de novo Coca-Cola, de novo, né? Tem gente que não tem nem água para beber, irmão. Lá no Nordeste tem lugar que nem água não tem. Então a gente precisa aprender a dar graça. Amém? Glória a Deus, quem está entendendo, diga amém. Às vezes você está lá na tua casa, reclama. Ah, porque a cama é isso, porque a TV é isso. Tem gente que dorme no chão batido. Quando eu venho aqui pela Jacupesco, por causa da droga, do crack, o que tem de gente ali debaixo daquela ponte da Jacupesco? Pessoas que estão vivendo em condição subhumana, de como nem animal vive daquele jeito. Porque o diabo tem prazer nisso. Mas tem um povo que aprendeu que tudo que ele tem porque Deus deu. Então a ele toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Amém? Em tudo dai graças. Quarto conselho que Paulo deu para a igreja de Tessalônica: preservar a unção e os dons do Espírito Santo. Amém? Uma igreja viva, um povo vivo, não joga pela janela a unção de Deus. Quanto tempo que você não ora em línguas? Quanto tempo que você não busca o batismo com o Espírito Santo? Tem gente que se acomodou na igreja. Tem gente que não busca mais. Não precisa ser batizado no Espírito Santo, não. Como não, querido? Paulo diz aqui, no versículo
versículo 19. Não apagueis o Espírito. Se Paulo está dizendo para não apagar o Espírito, é porque o Espírito pode ser apagado. Então, a partir do momento que eu começo a ter uma vida com Deus, na superfície, uma vida com Deus, aonde o propósito maior não é a presença, não é o evangelho genuíno, mas é tudo aquilo que rodeia, menos a essência, eu vou me esfriando. O que mais esfria o homem? Pecado. O que mais esfria o homem? Rebeldia. O que mais esfria o homem? Andar em desacordo com a palavra. O que mais esfria o homem? Não orar. Então, quando eu não tenho esse conjunto de coisas na minha vida, eu estou apagando o Espírito de Deus. Que nessa manhã essa tocha seja reacesa, que o poder de Deus invada o teu coração, que você seja marcado com línguas de fogo e que o Espírito de Deus venha fazer morada dentro de você e que você saia daqui hoje com a certeza que você é templo do Espírito, morada do Altíssimo e que Deus colocou na tua vida esta unção para você ser um grande instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Então, quando alguém falar, não precisa buscar Deus, não precisa ser cheio do Espírito, falar para ele, você está enganado, irmão. Olha o conselho que Paulo dá para a igreja de Tessalônica: não apague o Espírito, seja cheio da unção e do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Está acabando, vamos lá. Quinto conselho que Paulo dá para essa igreja. O quinto conselho é acolher e valorizar a palavra profética. Versículo 20: não desprezeis as profecias. Amém? Há dois tipos de profecia. Há a profecia que Deus inspira o homem, e ali ele é tomado por Deus, ele traz uma palavra direcionada. E há a profecia que é essa que sai do altar, que é o ensino, que é a direção, onde muitas pessoas desprezam. O irmão vai pela direita, o irmão vai pela esquerda. Aí quebra a cara, depois vem, mas por quê? Porque, meu irmão, a desobediência, ela gera em mim o quê? Um fruto. E qual é o fruto? O fruto do fracasso, o fruto do insucesso. Por quê? Porque não tem como. Só vai viver a bênção quem atentar para a palavra profética. Amém? Vou dar um exemplo para você na Bíblia. Jesus chamou Pedro de canto e falou: meu camarada, o diabo vai te peneirar como trigo, então vigia. O que Pedro falou? Que nada, eu estou com o Senhor até debaixo d'água. Pode contar comigo. Pedro, dito e feito, quando foi peneirado, caiu. Por quê? Porque desprezou a palavra profética. Foi avisado para ele. Não foi uma coisa que aconteceu sem ele saber. O Senhor falou para ele: você vai ser peneirado. Amém? Quer outra? Judas. O que o Senhor falou? Um dos 12 aqui vai me trair. Foi cantada a bola, irmão. A palavra profética foi lançada. O grande problema é que nós não atentamos para a palavra profética. Aí o jovem vem: pastor Luiz, eu estou aqui, querendo orar aqui, estou de paquerinha com a fulana e tal. Tá bom, filhos, amém. Vocês vão orar 3 meses para ver se Deus confirma, para não ficar dando tiro no escuro. Não é que a gente não quer que as pessoas se relacionem, não namorem, não casem, está amarrado. Amém? O casamento é uma dádiva de Deus, mas a gente quer a coisa certa. Aí o cara não espera os 3 meses, aí ele quer fazer por conta, aí vai quebrar a cara depois. Deu errado, porque você desprezou a palavra profética. Aprenda a obedecer, irmão. Aprenda a assimilar a palavra profética e a tua história vai ser mudada em nome de Jesus. Amém? Está aí versículo 20. Não desprezeis as profecias. Amém? Sexto conselho que Paulo dá para a igreja de Tessalônica. São 7, tá bom? Esse é o penúltimo. Paulo ensina essa igreja a examinar tudo e escolher o que for bom. Versículo 21. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Amém? Então, meu irmão, eu tenho que ter essa leitura. O que é bom para mim e o que não é. Amém? Aí, às vezes eu estou lá, por exemplo, o jovem está lá na faculdade. Faculdade é só o sangue do cordeiro, né, irmão? Então, eu nego matando aula, indo pro barzinho, e fuma, e bebe, e narguile, e não sei o quê. E eu sou crente, eu estou lá no meio. Aí tem gente que fala: não vou estudar não, porque você é louco, ali está o inferno. Qual que é o problema? E você é a luz. Amém? Então eu vou estudar sim. Vou lá para aprender, reter o que é bom
e lançar fora o que é mal, irmão. Está entendendo? Então essa tem que ser a ótica de um homem de Deus. Um homem de Deus, ele não tem que absorver tudo. Ele tem que fazer a leitura e ver aquilo que é bom para ele, e o que não for, ele lança fora em nome de Jesus. Amém? E para finalizar, o 7º conselho que Paulo dá à igreja de Tessalônica, ele diz assim para a igreja: rejeitar o mal, fazendo escolhas sábias. Amém? Versículo 22 diz assim: abstende-se-vos de toda forma de mal. Aquilo que não é bênção para a minha vida, eu vou lançar fora. Amém? Corra fora daquilo que não é bênção para a tua vida. E outra coisa, cuidado com essa coisinha. Irmão, eu tenho o Espírito de Deus. Eu sei o que é ruim e o que não é. Quem está entendendo isso, diga amém. Você, queridão, homem que está aqui, cuidado. Cuidado com o Facebook, com o WhatsApp, Ai, mas eu nem esperava, era uma conversa tão sadia, de repente foi para um outro lado. O homem não é bobo, você sabe o que é certo e o que é errado. Amém? O Espírito de Deus, ele é o Espírito da verdade. Amém? Você tem o Espírito da verdade na tua vida, e quem tem o Espírito da verdade sabe o que é certo e o que é errado. Bispo, eu estava lá na empresa, aí eu pensei que não era errado mexer no caixa da empresa. Não, tem gente que manda umas que você fala. Aliás, eu já falei que aqui na igreja eu vou contratar um psicólogo também para me ajudar, porque... eu não sabia que... Irmão, o errado é errado, o certo é o certo. Nós temos o Espírito da verdade. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos conduzir em toda a verdade. Então, o que é ruim, o que é mal, estou fora. A Bíblia diz: afaste-se da aparência do mal. Glória a Deus. Amém? Quem está entendendo isso? Aleluia. Quando eu era do mundão, eu trabalhava numa empresa de ferro, e na maioria das empresas de ferro tinha um macete de dar a gente chamava de bica, uma biquinha no peso. Então o cara comprava 200 quilos de ferro, a gente mandava 200 na nota, mas mandava 180. Isso era muito comum. Mundão. Aí eu me converti. E no começo era uma guerra que eu tinha. Que eu trabalhava lá, todo mundo fazia, como é que eu ia fazer? E eu no começo da igreja, no começo da minha conversão, um dia eu abro a Bíblia, cai lá num livro de Provérbios. Você acredita? Quando Deus quer falar, Deus fala, lá está escrito balança enganosa. Deus dá logo uma raquetada, irmão. Falei, sangue de Jesus tem poder. Amém? Palavra profética, tomei posse, estou fora desses rolos. Então, irmão, o que é errado, Deus abomina o errado e Deus dá graça para o certo. Ande certo e Deus vai te honrar. Tenha as tuas convicções na palavra e na certeza da coisa certa, e o Senhor vai te abençoar. Amém? Com Deus não tem jeitinho. Eu sou empresário, eu dou um jeitinho lá, o ICMS tem que pagar, dar a César o que é. Quem era César? Era o governador. Então, dá ao Estado o que é do Estado, e o que é teu, irmão, não dá. Se eu tocar no imposto, eu estou roubando, eu estou tocando, e isso não agrada a Deus. Amém? Dá a César e a Deus. Está dando nozinho no dízimo? Está errado. Porque o dízimo não é teu, é de Deus. Dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Amém? Então, irmão, faça a coisa certa, e você vai ser abençoado e vai ser suprido. Glória a Deus. Feche teus olhos. Então vamos lá. Paulo ensinou a igreja de Tessalônica, movido pelo Espírito, ensinou a igreja a ser alegre continuamente, ensinou a igreja a orar de forma perseverante, ensinou a igreja a ser agradecida por tudo, ensinou a igreja a preservar a unção e os dons do Espírito Santo, ensinou a igreja a acolher e valorizar a palavra profética, ensinou a igreja a examinar tudo e reter o que é bom, ensinou a igreja a rejeitar o mal, fazendo escolhas sábias e andando pelo certo. O povo de Deus foi chamado para andar pelo certo. Vamos nos colocar em pé, feche com os olhos fechados.
Aleluia. Feche os olhos. Vamos fazer uma oração de cura aqui nessa manhã. Talvez assim, ó, dentro daquilo que foi ministrado, alguma coisa você tem tido dificuldade. Talvez você não é uma pessoa alegre. Bispo, eu não sou. Às vezes eu ando triste, amargurado, nem eu sei o porquê. Talvez você é uma pessoa que tem dificuldade de orar, de andar na fiação com Deus. Talvez você é uma pessoa... Talvez você não é agradecida, bispo. Eu fazendo vasculhando o meu coração, às vezes eu vejo que eu sou uma pessoa ingrata. Talvez você é uma pessoa que não busca o dom do Espírito. Talvez você é uma pessoa que está anos na igreja e nem em línguas fala ainda, porque você não busca, que para você acha que não é interessante, mas isso é a marca de um crente selado por Deus. Talvez você não valoriza os conselhos, a palavra profética. Deus usa a boca do profeta para você fazer A e você faz B. Talvez você não consegue reter o que é bom. Talvez você ainda anda maculado, fazendo coisa errada que não agrada a Deus. Se você está em uma dessas áreas, querido, Deus quer curar a tua vida nessa manhã. Deus quer que você saia daqui hoje curado para fazer o certo. Deus não é Deus do errado. Deus, Ele é Deus do certo. Eu quero orar por você. Eu queria que você que entrou aqui hoje e tem passado por uma dessas áreas, não precisa ser todas, alguma coisa aqui falou com você e você quer sair daqui hoje debaixo da unção para viver um novo tempo, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos orar pela tua vida. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Renovo, aleluia. O caminho que devo seguir, aleluia. Como tu me queres, abre o meu coração. Glória a Deus, os pastores vão orar por você. Esta unção vai quebrar todo jugo e você vai sair daqui hoje na alegria do Senhor. Você vai sair daqui hoje para viver a novidade que Deus tem para a tua vida. Homem de Deus, mulher de Deus não anda cabisbaixo, mas anda em soberania, porque nós somos um povo eleito de Deus, um povo que foi escolhido para morar na Nova Jerusalém. Lá não vai ter tristeza, querido. Amém? Vamos orar pelo povo, os pastores. Vamos ministrar sobre eles a unção do Espírito. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Aleluia. Adorar-te mais profundo do que eu quiser. Servir-te tudo que eu espero. Aleluia. Lugar mais perto é estar junto a ti. Os meus anseios, minha oferta.
Todo-Poderoso, ela invada o teu interior. Que você saia daqui hoje debaixo dessa palavra. Você que anda entristecido, você que não sabe mais o que é ter uma alegria no Senhor, o Senhor venha te tocar, te visitar, que Ele venha alegrar o teu coração, que Ele venha trazer alegria sobre a tua casa, sobre a tua família, que os teus sejam alcançados, e que a alegria do Senhor venha motivá-los, e que vocês vivam o sobrenatural de Deus. Eu vos abençoo com toda sorte de bênçãos. Declaro sobre as vossas vidas a unção de Deus, a marca do Espírito. Coloca a tua mão assim em posição de receber. Que agora o poder do Deus Todo-Poderoso, que as ricas consolações do Santo Espírito de Deus, que a graça, o amor, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre as vossas vidas hoje e para sempre. Como servo e ministro do Senhor, eu te abençoo e eu te envio debaixo dessa palavra para um domingo abençoado, um domingo de vitória, um domingo onde a unção do Espírito ela venha sobre a tua casa e sobre a tua família. Eu te envio em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém.